Você já ouviu falar sobre o Split Payment? Se não ouviu, fica nesse vídeo que você vai saber mais sobre esse aspecto. Bom, o que o Split Payment é? O Split Payment é uma ferramenta do governo buscando a diminuir a sonegação fiscal. E como que ele vai funcionar na prática? Na prática, ele vai funcionar da seguinte forma: você vai, em vez de receber o seu valor total da sua venda, você vai receber já com desconto do imposto já direto na fonte. Então você já vai receber a menos. Então, como que isso vai impactar as empresas no geral? Bom, o impacto das empresas no geral vai ficar por conta da seguinte situação: você vai ter uma venda e ela já vai entrar com você no desconto. Então vamos pensar a seguinte maneira: você pode ser duas formas, na verdade, que o Split Payment vai trabalhar no dia a dia. O que foi dito é que, por exemplo, você vai emitir a nota e a nota vai vir mais a porcentagem. Então, vamos supor, R$ 100 mais os 10%, então R$ 110 você vai pagar para o cliente vai pagar para você e você vai receber os seus 100 e vai ficar os 10 já do governo direto, você não vai receber 110. E da outra forma, que seria, que também pode ser a forma que vai ser implantada, é que você cobra o seu valor e os 10% já sai junto ali. Então, vamos supor, você cobra R$ 100, em vez de você receber os R$ 100, você vai receber 90. E com isso você vai ter uma dificuldade no fluxo de caixa, né? Porque vamos supor, amanhã eu tenho um fornecedor para pagar que ele é R$ 100. Eu fiz uma venda hoje, vendi R$ 100. Em vez de eu receber 100 para poder pagar esse fornecedor e depois juntar o dinheiro para poder pagar a guia do imposto no dia 20, como é o que acontece hoje, você vai receber 90 porque o imposto já foi descontado e você não vai ter dinheiro para pagar o seu fornecedor. Então, o que que isso impacta? Impacta de forma que você não vai ter a possibilidade de deixar ficar sem dinheiro em caixa para você pagar os seus fornecedores. E isso pode influenciar diretamente na maneira que você vai negociar no seu dia a dia. Então, hoje você já precisa ter a sua empresa entendendo o fluxo de caixa direitinho, ter um bom caixa também para poder você ter tranquilidade para a chegada do split payment, né? E se for da segunda forma, que entra o valor, entra a mais na sua conta, então, por exemplo, seu produto é R$ 100 e você entra mais R$ 10 e fica 110 para o cliente pagar, isso vai influenciar também na maneira que você precifica, porque hoje a gente faz a precificação por dentro da maneira que se fala, né? Então a gente coloca o imposto embutido dentro do valor de venda para que o valor de venda cubra os custos fixos, os variáveis, os impostos e tudo mais, né? Então ele já vai estar ali dentro. Então vamos supor, você vende seu produto por R$ 100 hoje, e aí ele entra a mais o imposto na hora da nota, então ele vai vender por 110. O cliente vai pagar 110. Só que muitas vezes o cliente já está pagando 100 no limite, que ele já não quer pagar R$ 100, ele já está ali pagando no limite. Então você vai ter que pensar a sua precificação de novo. Em vez do imposto ser por dentro, ele vai ter que ser por fora, né? O cliente vai ficar visível para o cliente o valor do imposto que ele está pagando. Então, o seu produto ele não vai ser vendido mais por R$ 100. Ele vai ser vendido para cobrir os custos que você tem, que são os custos fixos e alguns outros custos variáveis que ainda vão se manter, né? Então, a gente precisa ter essa consciência da precificação. Então, se a sua precificação também não está correta hoje, com a chegada do split payment, pode ser que ela se desenvolva de uma maneira incorreta e você fique para trás dos seus concorrentes. Porque sua precificação ela precisa gerar lucro, precisa cobrir os custos da empresa e precisa gerar lucro para sua empresa, né? Com base no volume ou na quantidade e tudo mais, para você ter um fluxo de caixa saudável. Então, o split payment ele vai influenciar de duas maneiras bem claras a questão da qualidade do fluxo de caixa, do caixa que você tem para poder cumprir com as obrigações que você tem com seus fornecedores, com seus funcionários e tudo mais. E ou ele vai mexer com a questão da precificação, ou ele vai mexer com tudo junto, né? E você precisa ter uma gestão mais profissionalizada.
Muitas vezes as empresas pequenas ou médias, ela não tem uma gestão profissionalizada, ela tem alguém que tenha boa vontade de fazer e faz ali do jeito que dá e acha que está ganhando dinheiro no final das contas e no final das contas pode não estar ganhando dinheiro. E o split payment vai fazer com que isso se escancare ainda mais. Um exemplo que a gente tem aqui na América Latina foi a Argentina, que também utilizou-se do split payment até meados de 2024. Só que lá, a partir de agosto ou setembro, mais ou menos de 2024, o governo parou com essa questão do split payment, porque ele considerou que estava de fato atrapalhando pequenos e médios negócios a ter um fluxo de caixa saudável. E isso estava quebrando muitas empresas e também estava tirando um pouco da tecnologia das operações financeiras, porque estava todo mundo buscando vender mais com papel moeda, transicionar com papel moeda para poder ter esse respiro no caixa e pagar o imposto só na data devida, como é hoje. Isso é um pensamento que pode vir também para os brasileiros. Ah, não, agora eu vou vender tudo só no dinheiro para poder pagar o imposto com caixa mais respirado ou para poder muita gente para sonegar, né? Só que aí entra um detalhe também que não tinha naquela época para a Argentina e provavelmente vai ser utilizado no Brasil, que é a questão da inteligência artificial. Você já tem um padrão de recebimento há tanto tempo. Quando você começar a apresentar um padrão diferente, você vai entrar numa lista provavelmente para ser investigado. Por que esse padrão está diferenciado, né? Por mais que você receba tudo no dinheiro, pode ser que se você tiver uma intenção incorreta, vá acontecer que você vai ser investigado de uma forma mais detalhada, vamos dizer assim, para dizer, ué, mas o faturamento vinha tanto até esse momento, agora tá mostrando que tá faturando só isso, o que aconteceu, né? Então vai ser analisado aí e precisa ser cuidado com essa questão. Então, o Split Payment é basicamente uma ferramenta do governo para combater a sonegação fiscal e ela vai influenciar diretamente na atividade financeira da sua empresa. Então, a sua empresa precisa estar preparada para se adequar ao split payment e assim como a se adequar a todo o resto da reforma tributária. Então, se você gostou desse vídeo e achou ele válido, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário para poder eu saber como é que está a questão da sua empresa. Curta e ative o sininho e se inscreva nesse canal para que você saiba mais sobre diversas coisas do mundo da gestão empresarial, tá bom? Até a próxima.